Olá, nesse vídeo nós vamos resolver o seguinte problema. Encontre os valores de mínimo e pontos de mínimo da função f igual a x² sobre 4 mais x³ sobre 3 menos x² mais 1 em cada um dos intervalos abaixo. Os intervalos de menos 3 até 2, de menos 1 até 2, de 0 até 2 e de menos 3 até menos 1. O objetivo desse exercício é enfatizar a seguinte observação. Se você quiser calcular o valor mínimo e o ponto de mínimo de uma função no intervalo fechado, você tem que calcular a função nos extremos deste intervalo e nos pontos críticos dentro deste intervalo. Você tem que ignorar os pontos críticos que estão fora do intervalo onde você quer calcular o valor mínimo. Bem, vamos lá. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é calcular a derivada da função que a gente quer minimizar, a função f de x. Então, a derivada nos dá x² mais x² menos 2x. Essa é a derivada da função. Claramente, a gente pode pôr um x em evidência aqui. Ficamos com x vezes x² mais x menos 2. Portanto, 0 é uma raiz desse polinômio. 0 é um ponto crítico. Né? Para encontrar os pontos críticos, a gente iguala a derivada a 0. E nós temos aqui que se eu colocar x igual a 0, nós anulamos isso. Portanto, x é uma das raízes. E as outras raízes deste polinômio aqui são as raízes desse polinômio quadrático. Eu não vou fazer a conta, mas é muito fácil encontrar as raízes desse polinômio. X igual a 1 é um ponto crítico. E x igual a menos 2 também é um ponto crítico. Essas são as raízes da derivada da função f. Portanto, são os pontos críticos de f. Muito bem. Então, nós queremos agora encontrar o ponto de mínimo e o valor mínimo da função no intervalo que vai de menos 3 até 2. Bem, vamos desenhar aqui a reta real e vamos desenhar nossos pontos críticos. Nossos pontos críticos são 0, 1 e menos 2. 0, 1 e menos 2 são os nossos pontos críticos. E o intervalo que a gente está interessado, o intervalo no qual nós vamos calcular o mínimo da função, neste intervalo, é o intervalo que vai de menos 3 até 2. Portanto, nosso intervalo contém todos os pontos críticos de f. Portanto, nós temos que calcular a função. O próximo passo é calcular a função f em todos os pontos críticos dentro do intervalo, ou seja, todos os pontos críticos, menos 2, 0 e 1, e nos extremos do intervalo em que a gente está interessado, ou seja, menos 3 e 2. Eu já fiz essas contas aqui para a gente adiantar. Então, calculando f em 0, no ponto crítico 0, é claro, dá 1, esse é fácil. F de 1, f no ponto crítico 1 nos dá 7/12, o que é aproximadamente 0,58. Você pode fazer essa continha na mão ou usando uma calculadora, porque a gente quer esse valor em numeração decimal para podermos comparar os valores da função nestes
pontos. Bem, f no último ponto crítico, f de menos 2 é igual a menos 5 terços, e isso é aproximadamente menos 1,6. E finalmente nós vamos calcular o valor da função f nos extremos do intervalo, f de menos 3. F de menos 3 é igual a 13/4. E isso é aproximadamente, na verdade, exatamente 3,25. E f de 2, no outro extremo, é igual a 11 terços. E isso é aproximadamente 3,6. Então, agora nós temos 5 valores para serem comparados. Esses 5 valores aqui. E qual deles é o menor valor? Porque a gente está interessado no valor mínimo da função. Então, o método para encontrar valores mínimos nos diz que o valor mínimo é o menor destes 5 valores aqui. E claramente aqui o menor valor é f de menos 2, que é menos 5 terços. Esse é o valor mínimo da função nesse intervalo que vai de menos 3 até 2. Então, esse é o valor mínimo. Ele é esse valor aqui, menos 5 terços. E quem é o ponto de mínimo? O ponto de mínimo é o ponto no intervalo em que a gente está interessado, onde o valor mínimo é atingido. O valor mínimo é menos 5 terços. E o nosso método para encontrar pontos de mínimo nos diz que os pontos de mínimo são um desses 5 números nesse intervalo, ou menos 3, ou 2, ou 0, ou 1, ou menos 2. Pode haver mais de um, mas é fácil descobrir quem é. É simplesmente os pontos, são simplesmente os pontos. Os pontos de mínimo são simplesmente os pontos onde o valor mínimo é atingido. O único ponto entre esses 5 onde o valor mínimo é atingido é menos 2. Portanto, este é o ponto de mínimo. Bem, o nosso próximo intervalo de interesse é o intervalo que vai de menos 1 até 2. Nós queremos encontrar o valor mínimo da função neste intervalo e o ponto de mínimo da função, ou pontos de mínimo da função neste intervalo. Deixe-me desenhar esse intervalo aqui. Primeiro eu vou desenhar os pontos críticos da função 0, 1 e menos 2. E o nosso intervalo é um intervalo que vai de menos 1 até 2. Então, é este intervalinho aqui. E note que menos 2, que é um ponto crítico da função f, não pertence a este intervalo. Então, utilizando o método que nós aprendemos, nós temos que calcular o valor da função apenas nesses 4 valores aqui. Nos extremos do intervalo, menos 1 e 2, e nos pontos críticos que pertencem ao intervalo que a gente está interessado. Ou seja, apenas os pontos críticos 0 e 1. Nós já calculamos o valor da função em 3 desses pontos. Já calculamos o valor da função nos pontos críticos 0 e 1. E no ponto 2, resta calcular o valor da função em menos 1, que é o outro extremo do nosso intervalo. E o valor de f em menos 1 é igual a menos 1/12.
E agora eu vou simplesmente copiar os valores que nós já calculamos. F em 0 dá 1, F em 1 dá 7 dozeavos, que é aproximadamente 0,58, e o valor da função em 2 é 11 terços. Isso é aproximadamente 3,6. Então, quem é o valor mínimo da função f no intervalo de menos 1 até 2? É claramente f de menos 1, que é menos 1 dozeavos. Eu nem precisei calcular o valor aproximado disso, porque todos esses valores aqui são positivos. 1, 7 dozeavos, 11 terços, e esse aqui é o único valor negativo, então claramente ele é o menor dos 4 valores aqui. Então, este aqui é o valor mínimo da função no intervalo de menos 1 até 2. E quem é o ponto de mínimo? O ponto de mínimo é menos 1, porque esse é o único ponto entre esses 4 pontos, menos 1, 0, 1 e 2, onde o valor mínimo é atingido. Ok? Então, note que nós obtivemos valores mínimos diferentes nestes dois intervalos. Okay? E pontos de mínimo diferentes também, consequentemente, não é? Bem, o próximo intervalo é um intervalo que vai de 0 até 2. Então, de novo, eu vou desenhar aqui a reta real. Nós temos os pontos críticos, 0, 1, menos 2. E o nosso intervalo é um intervalo que vai de 0 até 2. Então, este é o nosso intervalo. Note que um dos extremos do intervalo, o 0, é também um ponto crítico, não tem problema nenhum. E note que apenas 0 e 1 pertencem ao intervalo que a gente está interessado. Então, nós temos que calcular o valor da função nesses 3 pontos, nos extremos 0 e 2, e nos pontos críticos 0, que também é um extremo, e 1. Então, neste caso, nós temos que calcular o valor da função em 3 pontos. A gente já calculou estes 3 valores. F de 0 é 1, F de 1 é 7 dozeavos, aproximadamente 0,58, e F de 2 é 11 terços, que é aproximadamente 3,6. Então, qual é o valor mínimo? O valor mínimo é o menor valor entre esses 3 valores, 1, 7 dozeavos e 11 terços. Bem, aqui os primeiros dígitos da expansão decimal dessas frações nos ajuda a comparar os valores. Claramente, o menor valor aqui é 7 dozeavos, que é aproximadamente 0,58. Então, este cara aqui é o valor mínimo. Tome cuidado aqui, o valor mínimo é 7 dozeavos, não 0,58. Esse é apenas o valor aproximado do valor mínimo. O valor exato é 7 dozeavos. As expansões decimais aproximadas das frações são apenas para nos ajudar a comparar os valores da função nesses pontos aqui. E quem é o ponto de mínimo? O ponto de mínimo é 1. E finalmente o último intervalo,
que a gente está interessado, nós vamos calcular o valor mínimo da função f no intervalo que vai de -3 até -1. Então, vamos lá. Os pontos críticos, 0, 1 e -2. E o intervalo que a gente está interessado é o intervalo que vai de -3 até -1. Portanto, este intervalo aqui, o único ponto crítico que pertence ao nosso intervalo é -2. Portanto, a gente só tem que calcular o valor nos extremos do intervalo, -3 e -1, e no único ponto crítico que pertence a esse intervalo, -2. Bem, nós já calculamos o valor da função nestes 3 pontos anteriormente. F de -2 é igual a -5/3, que é aproximadamente -1,6. F de -3 é igual a 13/4, que é aproximadamente 3,25, e exatamente 3,25 de fato. Bem, e finalmente f de -1, que é -1/12, que é aproximadamente -0,08. Bem, nesse caso, qual é o valor mínimo? É o menor desses 3 valores, f de -1, f de -2 e f de -3, e o menor valor é -5/3, que é aproximadamente -1,6, que é menor do que -0,08, e que também é certamente menor do que esse número positivo, 3,25. Então, este é o valor mínimo da função do intervalo que vai de -3 até -1. Então, este é o valor mínimo. E o ponto de mínimo é -2. É isto aí. E só para te dar uma ideia do porquê que este ponto de mínimo e esse valor mínimo estão mudando o tempo todo quando eu vario os intervalos, eu fiz um esboço bem rudimentar do gráfico da função f aqui embaixo. Então, no intervalo que vai de -3 até 2, a altura mínima do gráfico da função entre -3 e 2 é atingido aqui em -2, em f de -2. A altura do gráfico neste ponto aqui é exatamente f de -2. Então, -2 é o ponto de mínimo da função f no intervalo que vai de -3 até 2, e o valor mínimo é a altura mínima do gráfico da função neste intervalo que vai de -3 até 2, ou seja, f de -2. E no intervalo que vai de -1 até 2. No intervalo que vai de -1 até 2, o valor mínimo é atingido em -1. O valor mínimo, a altura mínima do gráfico entre -1 e 2 é exatamente aqui em -1. Então, a altura mínima é f de -1,
esse é o valor mínimo, e o ponto de mínimo é menos 1. No intervalo que vai de 0 até 2, esse intervalo aqui, o valor mínimo é atingido em 1, no ponto crítico 1, olha só. O gráfico entre 0 e 2 é esse aqui. E a altura mínima, portanto, o valor mínimo é f de 1, e 1 é o ponto de mínimo. E finalmente, de menos 3 até menos 1, neste intervalo aqui, portanto, o gráfico é este aqui. Ele está lá em cima, desce, faz essa curva aqui e chega a menos 1. Claramente a altura mínima é atingida em x igual a menos 2, portanto esse é o ponto de mínimo, e a altura mínima, que é o valor mínimo da função, é f de menos 2. Ok? Então com esse gráfico acho que fica mais claro porque o ponto de mínimo e o valor mínimo mudam conforme eu mudo o intervalo onde eu estou calculando o ponto de mínimo e o valor de mínimo. É isso aí.